Acho que já estamos ao vivo. Uhum. Boa tarde, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma Sabatina Cósmica. O tema de hoje é Afrofuturismo, com a Zaika dos Santos, multiartista, cientista, pesquisadora e divulgadora científica do afrofuturismo. Zaika, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E então vou pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória e explicar pra gente, contar pra gente o que é o afrofuturismo. Aí, deixa eu me organizar aqui. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, tá? É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Zaika dos Santos, eu sou multiartista, pesquisadora e cientista do afrofuturismo. Começo esse processo todo uma vivência não acadêmica, primeiro, né, por uma perspectiva de arte, e depois eu começo a vivenciar essa pesquisa dentro do universo acadêmico, para além da extensão do campo da arte. Eu sou tecnóloga em rádio e TV, sou tecnóloga em audiovisual, tecnóloga em web design e atualmente sou graduanda em licenciatura em artes plásticas pela UENG, né, Universidade do Estado de Minas Gerais. Bom, eu sou pesquisadora afiliada à ABPN, né, que é um órgão de pesquisadores negros, né, eles trabalham em conjunto, né, em uma parceria conjunta. Além disso, faço parte do núcleo Laboratório de Ciências Sem Fronteiras, né, fronteiriças. Gente, a gente chama de LabFront aqui em Minas Gerais, é Laboratório de Poéticas Fronteiriças. E tenho trabalhado a perspectiva do afrofuturismo numa perspectiva de arte, ciência, tecnologia e inovação africana e afrodescendente. Acho que tem mais coisa, trabalho com música também, sou fundadora aí da iniciativa Afrofuturismo Artstem, né, que é a minha iniciativa científica, sou fundadora da Salto Sound System, que é um sound system que reúne mulheres negras e pessoas transnegras, entre outras coisas. É isso, eu acho, por enquanto. Bom, sei que agora é fazer um decorrer sobre o que é afrofuturismo, né? A maioria das pessoas, elas perguntam muito, né? Essa pergunta, ela começou a ficar um pouco mais potente depois de um filme chamado Black Panther, né? E com o reconhecimento e a legitimidade desse filme através da Marvel, essa discussão, ela foi em evidência em meios artísticos, né, inicialmente, e depois ela se expande aí nesse lugar enquanto perspectiva de cultura pop. Mas o afrofuturismo, na verdade, ele não é só isso. O afrofuturismo é uma perspectiva de arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente. É o que foi negado historicamente. A participação de pessoas negras, né, nos campos da ciência, da tecnologia, da inovação, tanto por uma perspectiva africana quanto por uma perspectiva afrodescendente. Ou seja, o que acabou constituindo nessa negação e por que o afrofuturismo ele traz, enquanto viés de pesquisa, a descolonização desse lugar que foi aí apagado. Existe um processo histórico que se chama escravidão, a gente conhece esse processo histórico. Entretanto, é necessário entender o que ele causou, né? Que foi a violência, né? A objetificação de corpos negros, né? A ruptura histórica, né? O silenciamento, o roubo, o furto, né? Então, culturalmente, fisicamente, emocionalmente, estruturalmente, tudo foi roubado do continente africano e passa a ser suplantado no que a gente conhece, talvez hoje, em uma cultura constituída pela ocidentalidade. E isso não aconteceu só com a África, né? Isso também se dá em umas outras narrativas históricas. Então, o afrofuturismo é uma perspectiva onde a gente vai questionar o testemunho histórico, ou essa narrativa histórica dita como oficial, né? E quando a gente chega num livro de história, você encontra ali uma narrativa específica, e essa narrativa não fala de lugares negros, né? Não fala numa perspectiva africana nem afrodescendente, como também não fala em perspectiva indígenas, como também não fala em outras perspectivas históricas. É bem por aí.
Oi, Zayka, obrigada pela presença. Eu queria perguntar para você, nesse sentido, por que é importante a gente falar de descolonização e epistemicídio na compreensão do afrofuturismo, né? Você comentou um pouco sobre, mas se você quiser aprofundar um pouco mais nos conceitos, seria legal. Bom, na perspectiva aí da gente pensar sobre o que é descolonização, primeiro a gente tem que entender esse lugar de fala, né? A descolonização é a gente pensar muito por esse lugar que foi suplantado aí na sociedade, que é o raça, classe e gênero. Isso ficou determinado em um lugar pautado aí por uma perspectiva social histórica que epistemicidou, né, o que a gente conhece, epistemicidou histórias e aí cria uma nova narrativa do que a gente conhece como história. Eu cobiço muito um lugar que é super interessante para poder pensar essa ideia da narrativa histórica, né? Tem uma ideia de que se tem hoje uma narrativa histórica oficial, que ela é inventada, né? Então ela cria uma ficção sobre o que foi verdade, né? E ela não se deslegitima, ela se coloca como uma autonomia dominante, como o maior lugar ou a melhor ideia sobre algo, né? A verdade única. E aí tem um pesquisador que é o Walter Benjamin, não só um pesquisador, ele é um autor, na verdade, muito importante na história. E Walter Benjamin, ele traz uma referência muito legal, que é o investigar a história contra pelo. Para além do Walter Benjamin, se a gente chega lá no nosso querido Attila Mbembe, que traz uma perspectiva africana, e aí ele começa a questionar esse lugar de história colonial, né? Porque a gente entende uma história colonizada. O que é a história descolonizada? Isso não é ensinado na escola, né? Se a gente parar para pensar, isso não é ensinado na escola. Por que não é ensinado na escola? Esse é o outro lugar de investigação. Agora, se a gente pensar pela perspectiva histórica da lei, né, que traz os estudos da cultura afro-brasileira e da cultura indígena como uma obrigatoriedade, isso tem uma notoriedade de luta histórica dentro do movimento negro. E isso parte de um lugar de descolonizar a história, de trazer novas narrativas históricas para a gente. Quanto ao epistemicídio, eu acho que é muito importante pensar em outras epistemologias. Ou seja, historicamente, a gente pensa que só existe uma narrativa histórica, uma epistemologia, né? Uma forma de se ler conhecimento empírico, de se produzir conhecimento empírico. E isso já estava sendo produzido no continente africano há muito tempo, né? Só que é isso, a escravidão é uma ruptura histórica que apaga essa historicidade do continente africano de afrodescendentes. Então, a necessidade de entender o que é o epistemicídio, o que é a descolonização, é tipo como se fosse o ponto inicial, não só para se falar de afrofuturismo, mas para se falar de qualquer perspectiva afrocentrada que seja. Eu tenho na minha página do Instagram, da Afrofuturismo Artstein, um vídeo rápido, ele tem 8 minutos, se não me engano, e aí eu trago uma perspectiva do que é o epistemicídio, mas de uma forma mais didática. Então, eu vou deixar essa indicação para quem quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto. É isso. Legal, Zayka. Boa tarde. Eu queria perguntar para você, assim, pensando em cosmologia, qual a definição de cosmologia sobre a perspectiva africana e afrodescendente? Então, esse é um lugar muito complexo. Primeiro, a gente vai começar com o pensamento de que tudo que eu vou trazer são apontamentos e que todos esses apontamentos que eu vou apresentar, eles não vão dar conta, historicamente, do que seria a cosmologia para uma perspectiva africana e afrodescendente. Por que eles não vão dar conta em uma totalidade, enquanto prática real? Porque a gente está falando de um continente, né? E às vezes a gente tem uma leitura da África, né? Que é essa leitura muito minimizada e é um continente inteiro que foi invisibilizado enquanto processo histórico. Por que também não dá conta 100% por uma perspectiva afrodescendente? Porque também a gente está falando de afrodescendentes
que vivenciaram o processo da escravidão, né? Os seus ancestrais, ou seja, os meus ancestrais vivenciaram esse processo da escravidão também. Então, pensando por esse lugar, né, tem um apagamento histórico que causa uma ruptura. Tá, agora vamos começar. Tem uma outra coisa que é super importante para se pensar nesse lugar da cosmologia africana, que é a coexistência de cosmologias, e todas elas se convergem em um lugar só. Ou seja, a gente pode pensar a cosmologia pelo que a gente entende enquanto estudo científico, porém não pela perspectiva ocidental, e sim por uma perspectiva africana. E aí, nisso, a gente pensa nos estudos astronômicos do Egito, ou seja, Nabda Playa, né, que é ai, tá vendo? Até perdi o raciocínio, que é tanta coisa. Que é em um dos primeiros estudos astronômicos, né, egípcio, especificamente uma bacia ao qual... Peraí que eu vou pegar a cola, porque é muita coisa, eu não vou dar conta de cabeça. Vamos lá. Só um minutinho. Calma lá, que vai ter que ter cola. Ó, eu vou ler um pedacinho aqui para poder introduzir esse lugar. E é um pedaço de um livro, e aí eu vou deixar a indicação aqui para todo mundo. Esse livro ele se chama História da Ciência, da Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, e ele foi escrito pelo Carlos Machado. Então, no livro, ele traz essa seguinte perspectiva. A astronomia egípcia começa nos tempos pré-históricos. Um dos mais antigos dispositivos arqueastronômicos conhecidos no mundo está localizado na Baía de Nabda Playa, no Egito, datado aí de 5.000 anos antes de Cristo. Ou seja, o dispositivo foi um calendário pré-histórico que marcou com precisão a solstição de verão e mostra a importância da astronomia para a vida religiosa egípcia. Só que a gente está falando de um contexto do Egito. Ok. Nesse outro lugar, com uma outra perspectiva, aí a gente vai ter Namoratunga, que é um sítio arqueastronômico datado aí de 300 anos antes de Cristo, só que ele está localizado no Quênia. Então, é outro lugar. Depois disso, a gente vai para uma outra perspectiva, que é os Dongongos, acho que é assim que pronuncia, que é lá no Mali, e que tem aí um conhecimento detalhado e específico sobre as estrelas. Enfim, a gente começa por esse lugar da perspectiva científica, e aí a gente começa a pensar pelo que foi invisibilizado enquanto processo histórico. Se eu hoje, que estou aqui, estudando esse lugar enquanto perspectiva histórica, ainda tenho uma dificuldade de falar deles enquanto perspectiva astronômica, isso tem a ver com o processo da colonização. Se eu consigo falar da astronomia enquanto a perspectiva ocidental com mais facilidade de fala, isso tem a ver com o processo da colonização. E a partir do momento que eu começo a buscar esses conteúdos para entender que é descolonizando essa perspectiva ocidental sobre estudo, sobre conhecimento, é que eu começo a pensar em outras perspectivas de cosmologia. Então, aqui a gente trouxe uma perspectiva da astronomia. Depois, a gente vai para uma perspectiva espiritual, ou seja, essa perspectiva ela se mescla muito com o lugar cultural. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante da gente falar, que é esse lugar de que a cosmologia espiritual, por uma perspectiva africana e afrodescendente, ela está muito ligada ao lugar das religiões de matrizes africanas, ao mesmo tempo também que essas religiões, enquanto africanidades, acontecem ali na África. Agora, se a gente pensa por uma perspectiva brasileira, a gente pensa numa convergência cultural, porque entender que um africano que veio da África é igual a outro africano que veio do continente africano é um pensamento assim muito complexo. É um pensamento epistemicida, é um pensamento racista e é um pensamento colonizador. Ou seja, é invalidar que essas pessoas elas tinham identidade e que elas partiam de lugares diferentes. Então, culturalmente, quando elas se convergem, enquanto resistência,
elas pensam aí em perspectivas de coexistência dessa religiosidade, dessa cultura, dessa língua e dessa vivência. E aí sim, a gente começa a pensar em outras cosmologias. Agora, voltando para a perspectiva espiritual, porque eu vou fazendo vários trânsitos, né, para poder falar desse lugar. Pela perspectiva da encarnação, né, no lugar africano, no olhar africano, isso não é um fenômeno transracial, como é dito em um lugar ocidental, e nem um fenômeno transespécie, ou seja, é importante a gente entender que essa mescla ela acontece aí por uma perspectiva das religiões de matrizes africanas, mas isso é por uma perspectiva histórica. Só que esse lugar, quando eu falo do transracial e do transespécie, eu estou dizendo que é um pensamento ocidental. E que dentro do pensamento africano, ele não existe. Nem do afrodescendente, né? Em parte, sim, né, do afrodescendente, eu acho que é por isso que a gente vivencia esse lugar de descolonizar e de reconstruir aí essa ideia do que é a africanidade, do que seria a cosmologia africana. Enfim, agora eu acho que o problema maior, né, de tentar definir a cosmologia africana em uma frase, por exemplo, quando a gente vai para esse lugar dessa pergunta, e eu vou tentar responder ela e ao mesmo tempo não vou conseguir alcançar ela numa totalidade do que ela é, eu posso trabalhar com uma perspectiva aí do idioma, ou seja, são mais de 2.000 idiomas correspondentes a 30% de todo o planeta. Isso só no continente africano. Divididos aí em línguas afroasiáticas, em línguas coessãs, em línguas Níger-Congo e em línguas nilo-sassarianas. Como é que eu vou conseguir, aqui no Brasil, sendo afrodescendente, definir qual é a perspectiva específica de cosmologia africana, sendo que todas essas culturas partem de lugares específicos, que todas essas nações, que todas essas cidades, e toda essa perspectiva desse continente, provavelmente, historicamente, tem várias leituras sobre cosmologia, só que uma perspectiva da astronomia, uma perspectiva cultural e uma perspectiva espiritual. Por que a gente não sabe disso? Bom, colonização, escravidão, epistemicídio. É isso. Você comentou com a gente que vivemos um universalismo abstrato. O que é isso? O que isso significa? Então, o universalismo abstrato, ele está muito ligado com esse lugar do penso e logo existo, né? Ou do conhecimento único. Ou seja, a gente sempre vai partir de uma bibliografia específica. Por exemplo, na universidade, você vai partir de uma bibliografia ocidental. E aí, a partir do momento que você quer investigar outros lugares, é que você vai pensar numa bibliografia que não tem essa perspectiva ocidental. E será que isso tem que partir sempre desse lugar do eu quero investigar outros lugares históricos, e aí eu não vou trabalhar com bibliografias que são ocidentais. Para além de um lugar bibliográfico, desse universalismo abstrato, eu vou ficar muito nesse lugar aqui do penso e logo existo, né? Porque ainda assim é uma narrativa ocidental. E se eu não pensar como vocês, quer dizer que eu também não existo? Enfim, esse lugar da coexistência histórica é um lugar que ele é invisibilizado. E a ideia de o que é universal, o que a gente entende como conhecimento universal, ou seja, o que seria uma astronomia universal. Eu falei com vocês que o continente africano, nesse caso, ele tem aí mais de 2.000 idiomas. Isso quer dizer que dentro desses 2.000 idiomas, a gente está falando de um continente inteiro, de várias leituras do que seria uma perspectiva astronômica. Como que eu, ou como que nós, conseguimos aí datar de que uma leitura sobre o que é astronomia, e ela se vale aí, num geral histórico, ela pode ser aí um conhecimento universal. Esse é o lugar do universalismo abstrato.
que é questionar o que a gente entende como universal. Será que é universal para quem? É universal por quê? E o que historicamente não é entendido como universal não é por quê? Eu acho que está bem nesses lugares, assim. É isso. Obrigada. Zaika, eu queria te perguntar se tudo bem a gente abrir para perguntas para as pessoas que quiserem comentar aqui, que estiverem assistindo, se elas podem escrever perguntas, se sobrar um tempinho no final, né? Aí quem quiser estar escrevendo aí, só para lembrar que as perguntas estão aí no chat. E também queria te perguntar se você pode indicar para a gente cientistas negros, negras e negras. Ah, claro, isso com muito prazer. Bom, eu vou deixar aqui, na verdade, vou deixar aqui a indicação de 5 cientistas. Eu vou indicar 5 cientistas negras. Elas são muito importantes para mim, eu gosto muito do trabalho delas e acompanho bastante elas. Tá? A primeira é a Zélia Ludenwick, ela é PhD em Física pela USP. A segunda é a Sônia Guimarães. A Sônia é a primeira mulher negra brasileira doutora em Física e a primeira mulher negra brasileira a lecionar lá no ITA. A segunda que eu vou deixar aqui é a Denise Fúngaro. A Denise, ela é PhD em Física e ela é pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, do IPEN, né? A próxima que eu vou deixar como indicação é a Catemari Rosa. Ela é doutora pelo Science Education, pela Columbia University. Acho que é assim que pronuncia. E a outra que eu vou deixar como indicação é a Bárbara Carini. A Bárbara, ela é pós-graduanda, quer dizer, ela tem pós-graduação em ensino, filosofia e história das ciências. Bom, essas são mulheres que eu acho que elas são referências. Recentemente, a Bárbara, ela até lançou um livro que se chama Descolonizando os Saberes, e aí o livro ele tem a perspectiva de cientistas negras. Esse livro ele foi lançado no dia 7, né? Então, entrem em contato com ela, adquiram, porque eu acho que é importante, a gente precisa saber onde se encontram os nossos e as nossas cientistas negras. Existem muitos, eu preferia aí, trazer esse lugar de falar de mulheres, porque eu acho que é importante a gente visibilizar aí também mulheres negras nesses lugares de fala. É isso. Obrigada. Renan, seu áudio está fechado. Gente, só fazer uma correção sobre a Denise, tá? A Denise é da Química. Legal. Zaika, eu queria aproveitar que você estava indicando alguns cientistas, né? Pra gente algumas cientistas para a gente estar pesquisando depois e tal. Eu queria aproveitar e pedir para você indicar outros tipos de conteúdo. Você falou agora há pouco de um livro, alguns outros livros que a gente possa ter acesso, filmes ou outros tipos de produções artísticas. Uhum. Então, eu vou fazer assim, eu sempre gosto de pessoalizar as indicações, tá? Porque eu acho que a partir delas, né, a gente consegue descobrir um universo maior, né? Por exemplo, a partir do momento que vocês trocam essa ideia comigo, é que eu também divulgo aí as minhas iniciativas, esses outros lugares. Então, vou pessoalizar. Como eu falei com vocês, o afrofuturismo ele traz esse lugar de amplitude, então eu vou trazer aqui para vocês essa perspectiva, enquanto arte, ciência, tecnologia e inovação, ok? Pessoas que eu acho que são interessantes de procurar. Na literatura, eu recomendo aí o Fábio Cabral, a Tami Inzaila, acho que assim pronuncia o nome dela, eles são incríveis, o trabalho deles é maravilhoso. Na música, eu vou trazer aqui a Larissa Luz, e também vou falar da Xênia França e o Jonathan Fé, que eu acho que é super interessante de ouvir, são sons maravilhosos e trazem esse lugar esse lugar transcendental, né? E ao mesmo tempo muito cosmológico. No cinema, eu vou deixar como indicação a Kénia Freitas,
Kênia fez a mostra Afrofuturismo, que aconteceu, se não me engano, em 2014, e ela traz aí uma perspectiva de discutir o afrofuturismo pela perspectiva do cinema, a partir do Marquidere, né, a partir da perspectiva também literária, e ela traz uma referência de vários artigos nesses lugares, que eu acho muito massa, acho que é super importante acompanhar também, e tem uma sequência de filmes super interessantes e super históricos. Está na web, é só procurar, está fácil de achar. Na literatura científica, que é o lugar que eu mais me amarro, eu amo todos esses lugares, isso eu tenho que falar com muita sinceridade, mas a literatura científica é o que me prende com muita força. Eu vou deixar a indicação aqui do Carlos Machado. Carlos Machado escreveu 2 livros, um que se chama Gênios da Humanidade e o outro que se chama, mentira, são 3, o outro que se chama A História da Ciência, da Tecnologia e da Inovação Africana e Afrodescendente, e o terceiro é Wakanda para Sempre, que é onde o Carlos faz uma narrativa científica em cima do filme Pantera Negra. Né? Porque muitas pessoas acham que é um filme extremamente ficcional, mas ele tem uma contextualidade real muito forte, muito potente. Bom, eu acho que na comunicação é onde eu não vou pessoalizar tanto, né? Porque eu tenho mais a referência das iniciativas científicas, eu acho que vocês podem procurar nas iniciativas para identificar essas pessoas também. Eu acho que não só científicas, mas acho que elas vão mais para esse lugar da comunicação e da entrega de um conteúdo educacional. E aí eu recomendo o Fale Afrofuturo, que é muito massa. Eu recomendo a Ocupação Afrofuturista, que também é muito bacana. E tem o Bloco Afrofuturista. Agora, enquanto projetos científicos, eu vou fazer um jabá, vou recomendar que vocês acompanharem a minha page, que é a Afrofuturismo Artstein. Esse ano eu começo a soltar outros conteúdos, que são artigos, né? Para além de vídeos, a gente também vai ter algumas lives, enfim, não dá para ficar falando tudo. E para além disso, eu também recomendo o Wakanda Aliança, que é um projeto norte-americano, onde eles trabalham com essa perspectiva literária do afrofuturismo, só que voltada a um lugar científico para a educação de crianças. Então, acho assim, eu trouxe uma diversidade para que a gente consiga entender que existem vários campos de atuação desse lugar entendido aí como afrofuturismo. Se a definição que eu trago para ele é uma definição precisa ou única, eu acredito que não, né? Exatamente pelo que eu falei com vocês. 2 idiomas. Então, acho que a gente está trazendo mais um lugar aqui de pensar uma perspectiva brasileira, trouxe uma referência norte-americana, tem várias, né, mas eu gosto bastante da gente começar esse pensamento, começar essa busca pelo lugar brasileiro também, para poder entender um pouco mais. É isso. Legal, obrigado, Zay. A gente tem mais uns 2 minutinhos para finalizar e tem uma pergunta aqui no chat. Zaika, você acha que dá tempo de responder? Vamos lá. Oi, Zaika, tudo bem? A pergunta é da Thalia. Sim. E a pergunta é a seguinte: o turismo apresenta soluções ou propostas contra a universalização? Sempre, sempre. O afrofuturismo ele já é uma proposta por si só contra a universalização, né? E isso enquanto prática muito definida. A partir do momento que eu trago para vocês essas diversas referências, esses diversos lugares de atuação do afrofuturismo, já é uma perspectiva que vai contra a ideia de universalização. E isso não é só um lugar que é determinado por uma prática entendida só no lugar do afrofuturismo. Existem muitos pesquisadores que trabalham com outros campos de atuação, né, na discussão e na perspectiva de afrocentralidade. Então, enfim, mas aí voltando para o afrofuturismo, quando a gente traz essa ideia de pensar novos futuros,
e não só de pensar, mas de coexistir com novos futuros reais, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente está em um cenário que, lido pela literatura, ele é entendido como distópico, lido pela contextualização real do que acontece com a gente, ou que está acontecendo, ele é extremamente distópico. Olha só, a gente está conversando via live, a gente não está pessoalmente, né? Ninguém se tocou, e aí, está todo mundo aqui nessa realidade distópica. E aí, como que vai ser esses novos futuros a partir dessas realidades distópicas? Porque se a gente começar a pensar, a população que mais está sofrendo nesse contexto da pandemia é a população negra. Já saíram vários registros, né? Que Bom, pessoal, parece que a nossa reunião acabou. Vamos tentar retomar. Daqui 5 minutinhos a gente volta para a Zayka finalizar a sua fala. Voltamos, pronto. Todo mundo aqui.
Acho que a Zaika ainda tá conectando. Agora voltou. Não, agora não tá rolando, não. Tá ouvindo a gente? Agora eu tô. Eu tô ouvindo. Agora foi. E esse tombo aí que a gente tomou, hein? Ai, que nervoso. Normal. Bom, Zaika, você quer continuar aquela pergunta? Pode, eu acho que é massa. Posso já? Claro. Tá. Aí, quando eu estava falando com vocês, bom, primeiro, só contextualizar a pergunta, né, que era se o afrofuturismo, ele pensa alguma, como é que fala? Uma contraproposta ao universalismo abstrato. Eu acho que não só o afrofuturismo, mas toda a perspectiva de descolonização é uma contraproposta ao universalismo abstrato. O afrofuturismo, com certeza, né, se a gente for pensar aí por uma perspectiva literária, a perspectiva de pensar novos futuros. Pensando por uma perspectiva científica, sim, uma narrativa histórica de se construir e de se pautar esses novos futuros. Ou seja, como eu construo esse presente, ou como qualquer um outro afrodescendente ou africano constrói esse presente, isso é uma nova pauta aí de construção e de pensamento para esse futuro. Eu sei que antes da live cair, eu estava falando bastante sobre distopia, né, e trazendo aí um exemplo sobre o que a gente está vivendo, né, durante a pandemia. Em todas as lives, inclusive, eu tenho falado bastante sobre isso, né, que a gente está vivendo uma distopia. E pela perspectiva literária, né, que contextualiza bastante a ficção científica, e aí, pela perspectiva literária do afrofuturismo, que contextualiza bastante essa ideia de ficção científica, se traz uma proposta aí de pensar novos futuros, futuros em que pessoas negras, elas existem, né? E elas estão presentes nele. Agora, o que aconteceu e o que tem acontecido bastante, que é o que me deixa um pensamento muito complexo aí em relação a essa pandemia que a gente está vivendo, essa mistura da ficção e a realidade, saca? O pensar futuros distópicos e, de repente, a gente está vivendo uma distopia. Eu acho que a gente já viveu ela antes, não vou entrar no lugar da discussão política, mas eu acho que a gente já viveu ela antes, e agora ela só se ampliou um pouco mais enquanto distopia. E aí, essa mescla de ficção e realidade, ela começou a acontecer muito fortemente. Agora, quando a gente pensa quem que é a maior população que tem sofrido diante dessa pandemia, é a população negra e é a população entendida no Brasil aqui como parda, né? Que são os que estão são os que estão sendo afetados, né? São os que estão morrendo, né? E é a população que não está tendo aí o direito de cumprir a quarentena, né? O que é uma coisa muito séria. E aí, a partir do momento que a gente começa a pensar novos futuros reais para essa população, porque para além de pensar novos futuros de como se trabalhar, novos futuros de como se viver, novos futuros para a educação e por aí vai, né? Quando a gente pensa que essas são discussões gerais, né, e a gente faz um recorte racial também nessas discussões, esse recorte, ele se dá pela perspectiva, sim, de desconstruir o que a gente entende enquanto universalismo abstrato. Agora, eu não pauto o universalismo abstrato a partir de mim. Existem vários pesquisadores que já vêm trabalhando com a perspectiva de descolonização, e eles pautam desde então, essa ideia do universalismo abstrato, esse conceito sobreposto enquanto universalismo abstrato. Porque, para mim, que sou uma mulher negra, cotista, quando eu entro dentro de uma universidade e vou acessar conteúdos que são importantes para o meu conhecimento, nenhum desses conteúdos são pautados pelo que eu estudo ou entendo como historicidade. Então, a gente tem um problema grave quanto a isso. Eu acho que a lei também, que obriga, porque tem que obrigar, né? Infelizmente, essa é a realidade. Estudos da cultura africana e afrodescendente
dentro das escolas e das universidades, ela também se pauta muito nesse lugar de desconstruir e descolonizar a perspectiva de um universalismo abstrato. Acho que outra coisa que eu queria trazer, numa perspectiva aí da física, eu recomendei para vocês a Zélia Ludenwick, né? A Zélia, ela tem um projeto que se pauta muito pela ciência de materiais. Só que ela traz esse lugar com uma perspectiva extremamente descolonizada. Então, a Zélia fala disso, uma perspectiva africana, em uma perspectiva afrodescendente, para depois a gente pensar como que isso foi parar em uma perspectiva ocidental e por que historicamente isso não é contado dentro da universidade. Acho que é por aí, assim. É uma conversa longa. É bem longo e acho que a gente poderia ficar dias, meses e anos aqui aprendendo. Total, total. Zaika, muito obrigada pela participação, por essa conversa com a gente. Queria agradecer por tudo, né? Pelo seu tempo. E acho que é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma consideração também? Mais alguma coisa? Eu queria agradecer só. Obrigado, Zaika, por falar do afrofuturismo com a gente. Valeu. Muito obrigada. É muito massa. Massa. Então, Bom, eu queria agradecer vocês também pelo convite. Eu acho que é bem bacana a gente começar e fortalecer o que eu já tinha falado com vocês na primeira conversa, né? Essas trocas acadêmicas, elas são muito necessárias e divulgar a ciência é importante. Divulgar na internet mais ainda, porque a gente tem que estimular mais pessoas a acessarem esses campos, né? É isso. Valeu demais, galera. Valeu. Deu tudo certo. Valeu, gente. A gente vai postando aqui as novidades na nossa página. E divulgando os trabalhos e todas as recomendações que a Zaika fez, a gente posta aqui nos comentários. Então é isso, né? É isso. Tchau, galera. Tchau, tchau. Falou. Prazerão.